Alguns de vocês devem já conhecer a arte poética do Aristóteles, que é o primeiro grande texto, registro, até documento, de uma estruturação e conceituação da dramaturgia, dos gêneros no teatro e da arte dramática no geral, a arte poética. E até uma conceituação do que seria poesia, como o próprio nome diz. Agora, se nós pegarmos esse desgoverno Bolsonaro, o Brasil, mas sobretudo fixar no desgoverno Bolsonaro, como se fosse um teatro, como se fosse uma peça de teatro, e pegando como método de análise a arte poética de Aristóteles, nós faríamos grandes descobertas. Eu escrevi um texto sobre isso, vou deixar o link aqui, mas achei que seria fantástico eu poder disseminar esse meu pensamento através de vídeo. Então estou falando de improviso, tentando lembrar as coisas que eu escrevi no texto. Antes, um pequeno comentário sobre Maquiavel, depois a gente volta para Aristóteles, e sobre a comédia e a tragédia, que também a comédia poética, a arte poética do Aristóteles, um filósofo importantíssimo que se debruçou sobre todos os grandes temas, um homem assim com um conhecimento muito vasto. Foi também o primeiro grande registro de conceituação do que é tragédia e do que é comédia. Mas Maquiavel, porque eu andei relendo Maquiavel, e Maquiavel é sempre muito bem vendido, sobretudo nesses momentos que a gente está passando no mundo, em que o poder ganha um papel central muito extremo, e as figuras que estão no poder são extremas demais e maquiavélicas. Para Maquiavel, o ponto-chave central do príncipe do Maquiavel é justamente o fato de que o príncipe, que hoje em dia é qualquer chefe de Estado, o governante, o príncipe tem que ser... O ideal é que o príncipe seja temido e amado. Temido e amado. Mas diz Maquiavel, em falta de um, é melhor ser temido do que amado. Agora, nós sabemos que Bolsonaro ele não cumpre satisfatoriamente bem essas duas exigências maquiavélicas, né? Quer dizer, ele também é bastante odiado, né? E tem um índice de rejeição muito grande, sempre teve. E não se iludam com esses que o cercam, que o amam, entre aspas, né? Porque é um novo poder que está surgindo. A partir do momento que ele está por água abaixo, e é uma canoa furada esse desgoverno, eles mudam rapidamente, conforme os ventos. Assim é o Brasil e a politicagem. Mas o negócio é o seguinte, ele é amado por uma tribo, né? Setores da sociedade brasileira de todas as classes, é importante falar isso, tanto os pobres de direita, né, os homens e tal, machistas, etc., quanto as classes mais abastadas que pensam mesmo a favor de um ultra-neoliberalismo, né? Os patrões e mega empresários, com patrões microempreendedores, microempresários e até os mega empresários que pensam que tem uma linhagem escravagista, tal. E setores, as pessoas mesmo, mulheres reprimidas pela religião, sobretudo, né, tem uma aura toda evangélica, neopentecostal, fundamentalista em torno dele. A ministra que ele coloca para o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, né, e da família. Então, sabe, há pessoas que se identificam muito com ele, com a imagem
criada a respeito dele, que não é nada disso, né? Tá no 3º casamento, se eu não me engano, enfim, 30 anos de congresso, é um fisiologista e tal. Então há pessoas que se identificam, mas é uma tribo, né? Agora, e há uma camada, uma margem, talvez seja o percentual maior dessa fatia toda de 57 milhões de eleitores que apertaram 17, que na verdade votaram por antipetismo, estão por aqui, aliás, desde o mensalão e petrolão, mas que pensam, isso foi sempre muito bem falado e escrito, tudo isso que eu estou dizendo, né? Mas que estão, de certa forma, numa lua de mel que já está bastante esgarçada e por um fio, que é natural, depois de um tempo, numa eventual posse, a lua de mel acabar, as pessoas querem resultado, querem realmente coerência, etc, etc, que não há coerência, nem no Bolsonaro, nem nos filhos dele, etc. Mas veja, então esse amor não é lá do nível que Maquiavel queria. Não é um amor, por exemplo, que o Lula tem. E depois eu falo do temido. Mas, porque eu quero falar do Lula, por que o Lula é amado, né? É interessante que o Lula, mesmo preso, e foi preso durante campanha, acho que ele estava nas caravanas dele, mesmo preso fora de campanha, ele estava com 60% de intenção de voto em todas as pesquisas. E as pesquisas tinham que... É tão engraçado e triste ao mesmo tempo. As pesquisas tinham que fazer cenário sem o Lula e com o Lula, para vocês verem o nível, né? Tudo isso precisa ser estudado no futuro e já agora também. Quando forem se debruçar sobre as eleições de 2018, que foram muito atípicas, e sobre o momento atual do Brasil, desde o golpe de 2016. Então, 60% de intenção de voto preso, condenado, porque há uma divisão total na sociedade brasileira. Isso sim é amor. E aí, amado tanto nos momentos efervescentes, solares, e nos momentos crepusculares da sua história. Amado tanto pelo povão quanto por intelectuais do quilate de um Antônio Cândido, de um Roberto Schwartz, de um Noam Chomsky, é o maior intelectual vivo dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo vivo, e fez 90 anos recentemente. Tem uma mulher brasileira, tá sempre informado sobre o Brasil. Dissidente político, grande linguista, né, inovador linguista. Então, amado tanto pelo povão quanto por intelectuais, desde quando era líder sindical no ABC, nas greves importantes do ABC, né? Foi preso pela ditadura, lutando contra a ditadura a favor dos sindicatos, dos trabalhadores, dos operários, vindo, né, da classe mais baixa brasileira, da miséria. E houve uma ascensão dele, virou de certa forma um bom vivan, não podemos dizer que não, mas o lulismo é uma social-democracia que deu certo no Brasil. Embora fosse preciso uma radicalização maior, reformas tributárias que não houveram, uma reforma agrária profunda que não houve, etc. Tenho várias críticas em relação aos conluios petistas, em relação ao lulismo, à social-democracia lulista, mas é o que dá certo, até para depois pensarmos numa revolução socialista que tome os meios de produção. Mas enfim, é interessante porque Lula é muito amado, né? Internacionalmente, inclusive, porque houve, junto com Celso Amorim, eles criaram um terreno fértil por um protagonismo do Brasil. Isso é inquestionável, são fatos, né? Gostem ou não. Então esse amor que Lula tem seria o ideal em termos do que o Maquiavel pensava, né? E aí, temido. O Lula é temido, podemos dizer, por uma parte da sociedade brasileira muito definida, inclusive com certos setores fortes da mídia, que é até chamado de quarto poder, né, a mídia, que é uma elite muito escravagista, oligárquica, que vê o Lula como um grande intruso.
Não que o Lula seja novamente pobre de novo e um operário, já não é mais isso. Embora ele tenha essa raiz e eterna com ele. Mas é uma parcela da sociedade brasileira, da oligarquia, e ligado também a investidores internacionais, mas sobretudo é bem Brasil isso, que não se conforma com distribuição de riqueza, que aposta o que for na concentração de riqueza. Então, enquanto o Brasil, os serviços públicos de saúde e educação minguam, por essa gente poderia sucatear tudo, vender tudo, fazer uma terra arrasada. Só que poderia virar uma África subsaariana. Ligados ao nosso passado escravocrata. Aquele vídeo do Darcy Ribeiro, né, no Roda Viva, sobre a elite brasileira, é isso. Essa elite azeda, ranzinza, que vê a massa brasileira como escravos, que vê nós da classe média para baixo como completamente subservientes e subalternos, enquanto eles são subservientes e subalternos aos interesses financeiros internacionais. Bom, então isso fica muito bem definido. Mas Lula é amado, né? Realmente amado. Bolsonaro temido. Bom, não ele por si só, porque ele é um bobo da corte, né? Eu chamo ele de Capitão Paspalha. Mas é um sujeito com um despreparo técnico assim flagrante, com uma insegurança assim. Veja agora, diante de investigações e denúncias, ele se esconde, inventa o negócio da fakeada, né, por recomendações médicas e foge. Mas sai de cena, tal. Ele é tipo um Jânio Quadros, assim, né? O Collor era inflamado, tal. O Hitler também tinha discursos inflamados. Mas o fato dele representar, de certa forma, esse setor das Forças Armadas Brasileiras, que não só é entreguista, como é ressentido com a redemocratização e procuram vingar este restolho, né, que restou dessas gerações, que procuram vingar 64. Aí isso bota medo, porque ele sempre, entre várias besteiras, munido da sua imunidade parlamentar, entre várias declarações, além da homofobia, da xenofobia, do racismo, do machismo e tal, sempre diante de uma câmera ou de um microfone, ele também sempre foi abertamente a favor da ditadura. Para ele foi o melhor dos mundos, foi um paraíso, né? É uma desinformação, a nível pedagógico isso isso deveria ser punido. Se fosse em outros países aqui, talvez Chile mesmo, sei lá, na Argentina, onde houveram ditaduras parecidas ou até piores do que a nossa, por interferência americana, ele seria punido. Acabar com isso de imunidade parlamentar. Porque é um desserviço aos jovens, né? Porque é uma parcela da juventude brasileira que é tipo a juventude hitlerista, que ama ele, né? E que não tem essa informação do que foi uma ditadura, inclusive as corrupções da ditadura. Então há este temor capaz de até atemorizar um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que no Twitter disse: depois de 32 anos do direito ao voto, pela primeira vez um candidato me bota medo. Por isso, sopesei as qualidades e defeitos dos dois e votarei em Fernando Haddad. Se até um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal nos diz isso, imagina nós, réis cidadãos, abaixo dessa lei da justiça cega, surda e muda. Bom, e por outro lado, além desse militarismo, ele está cercado de militares, não sei quantos militares estão com ele nesse desgoverno. Aliás, sempre que alguém defende, não, tem que ter militar, a excelência, até voltar a ditadura para acabar com essa putaria e tal. Aí eu pergunto, me cite um país desenvolvido que tenha no seu governo tantos militares. Republicano ou democrático. A pessoa fica calada. Isso é mal resolvido no Brasil, ainda é muito mal resolvido.
A Constituição de 88 é sempre vilipendiada, 64 é sempre muito mal explicado. Nós não temos essa cultura, então há este medo de repetir o mesmo erro. E por outro lado, a economia, né, essa presença autoritária do Estado militarista, e do outro lado, que também é uma outra ala no governo bolsonarista, os ultraneoliberais. Aí vem o Paulo Guedes, etc., esse pessoal todo, até o Levi que ele colocou, que estava na Dilma. Que vai nos afetar, vai afetar o país, né? Vai afetar os serviços públicos, não só as privatizações, mas os direitos sociais e trabalhistas, que já ficaram fragilizados com o Temer, com a reforma trabalhista do Temer, que terceirizou vários setores. Então há este temor econômico. Seria algo parecido com o Collor, né? Paulo Guedes é uma nova Zélia Cardoso, que também não tinha, assim como Paulo Guedes, a mínima experiência na administração pública. Quem dirá na alta burocracia federal? O que vem por aí? Então há este medo. Então ele é temido por isso, não por si só, então, como previa o Maquiavel a priori. Só para terminar com Maquiavel, depois a gente entrar no Aristóteles, há uma coisa interessante. Como diz o Maquiavel que é preferível que o príncipe, ou seja, o chefe de Estado, no geral, o governante, sejam entre um e outro. O ideal são ambos, né? Mas entre um e outro é preferível que ele seja temido. Temido pelo quê? E é aí que vem. Não é ser completamente um déspota, um tirano, que isso não sustenta nenhum governante, nenhum príncipe, nenhum chefe de Estado. É ser temido por um bem maior. Ser temido por um bem maior. E que bem é esse? Não sei, pode ser motivos religiosos, Deus, mas geralmente é em nome de um bode expiatório. E aí vem a conjectura brasileira nacional, a corrupção. Bolsonaro, a extrema-direita é deflagrada. Veja Mãos Limpas, que deflagrou o Berlusconi na Itália. E mesmo antes o Mussolini e tal, o fascismo italiano. Hitler também, com a crise, o nazismo hitlerista na Alemanha e tal. Eu tenho vídeos e textos sobre isso. Mas neste aspecto de ser temido por um bem maior, e aí ele escolhe o Sérgio Moro, tal, que também divide as opiniões, né, o grande paladino da justiça e tal, isso já está caindo por terra. Quando ele fala que perdoou o Onyx, quando ele foge para responder sobre essas transições estranhas de ex-assessores, ex-motoristas do Flávio Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro com a mulher dele e tal. Ele some, não responde e tal. Aí é acusado de seletividade com justiça. Então, isso já vai se deteriorando, se temido por um bem maior. E piora quando o Bolsonaro mostra que não entendeu por que foi eleito. Majoritariamente por que foi eleito. Ele acha que o país inteiro é nazifascista. Brasileiro, não vamos assumir que 57 milhões são nazifascistas. Esse número não deve chegar nem a 5%. Ele não entendeu quando semanas atrás ele disse: mais grave do que a corrupção é a ideologia. Mais importante do que combater a corrupção é combater a ideologia da esquerda, combater as esquerdas. Isso é nazifascismo, isso é escancarado, sempre foi assim. Mussolini prendendo Gramsci, Hitler prendendo todos os opositores, não só o Partido Comunista, não só as esquerdas, todos os opositores depois de fevereiro de 33, né, onde ele joga a Constituição de Weimar no lixo e caça as liberdades civis individuais, depois do incêndio de Reichstag aqui no parlamento, lá na Alemanha, que foi sempre, ainda hoje, muito estranho esse incêndio, né, onde se criou bodes expiatórios, etc., onde se culpabilizou assim, a oposição. Então isso é estranho. Então ele não entendeu a respeito da corrupção. E aí, ao colocar o Moro, ele também acaba sendo um idiota, porque o Moro não nasceu para ser coadjuvante, né? É um oportunista, ele aproveita a oportunidade para crau.
Vejo o Onyx dizendo que o Moro desde 2005 já está à caça do Lula, né? É um ambicioso que quer poder e tal, e quer se sobressair, midiático, capa de jornais e revistas da Globo. Então, esse bem maior que a corrupção, quando ele já está envolvido, ele próprio é corrupto, o próprio Bolsonaro, já também vai caindo por terra. Então veja só, diante desse cenário todo, político, econômico, social, aí a gente entra no... Vou dar uma pausa no Maquiavel. Não sei se tem mais alguma coisa do Maquiavel para dizer. Mas vou dar uma pausa no Maquiavel. Posso falar de Maquiavel em outro vídeo, em outros textos no meu blog, no Facebook, nas minhas redes sociais. Mas vou dar uma pausa aqui. Vamos pausar o Maquiavel. Acho que eu já trouxe de maneira bem clara essa conceituação do ser temido ou ser amado. Ser temido e ser amado na conjectura atual do Brasil. E só um comentário, essa questão da corrupção, de ser temido por um bem maior, esse teor moralizante, moralista, né, contra a corrupção, e os votos antipetistas, entre aspas, saco cheio, com o mensalão, desde o mensalão, e depois com o petrolão e tal. Isso vai se deteriorando. Basta ver que o Onyx ontem, né, deixou a coletiva de imprensa assim, com um amadorismo que lembra o desgoverno Collor. Nem tomaram posse, o barco já está totalmente furado, e ele desviando o foco todo o tempo. Onde estava a Coaf no mensalão e no petrolão? Né? Desviando o foco da corrupção que está no seu governo. E ele chega ao cúmulo de falar para o jornalista: quanto você recebeu na sua conta? Desviando o foco da pergunta, de onde que vem 1 milhão desse ex-assessor e ex-motorista do Flávio Bolsonaro, fazendo saques e tal. E foi o que eu já disse, a diferença em outro vídeo. A diferença dos casos do Lula, isso interfere em ser amado ou não, e no ser temido por um bem maior, no caso do Brasil, na conjuntura atual, corrupção, é justamente... Você veja que a corrupção nessas eleições foram mais importantes do que resolver o problema de milhares de desempregados e tal. E aí que vem o pobre de direita também. Resolver o problema econômico. Bom, e aí e despontar o Brasil, que está mal economicamente. Isso foi mais forte. Você veja o nível da Lava Jato junto com a mídia, né? Farei um vídeo ainda sobre o discurso petista e o discurso da Lava Jato. Qual que tem sustentado mais? Não estão mais no mesmo diapasão. A narrativa petista de perseguição está fazendo muito mais sentido. Delagnol, aquele do PowerPoint, calado, constrangido diante das recentes investigações que envolvem o Bolsonaro. E o Moro, idem. Ministério Público Seletivo, Lava Jato Seletivo. Mas esse papel da mídia foi preponderante, né? O brasileiro está fudido, mas prefere votar em nome desse bem maior. Mas o fato é que a diferença é que os casos do Lula foram delações premiadas, vejo o Palocci, de corruptos e corruptores que se safam com dinheiro, milhões, e se safam. A Lava Jato é dócil com eles. Quer dizer, os grandes corruptos de verdade do mercado, Gessé Souza diz isso no best-seller da escravidão Lava Jato, né? A elite do atraso da escravidão Lava Jato. Os grandes corruptos, o grande corrupto que é o mercado permanece e se fulaniza através da mídia da Lava Jato a corrupção na política. Se desestabiliza o poder e a política. Corrupção na política, lógico. Veja o Maluf, o Bolsonaro tá ficou no partido Maluf, PP, que é o mais citado da Lava Jato. E o Maluf, aliás, junto com Antônio Carlos Magalhães e Sarney, faz parte do lixo da ditadura, do que a ditadura alegou a redemocratização. Bolsonaro não fala nada. A ditadura que teve Coroa Brastel, KPM, Petropaulo, Projeto Jari, casos de corrupções impunes e escabrosos, além de outros que nós não sabemos e talvez jamais saberemos, porque Polícia Federal, Ministério Público, a Justiça não eram independentes, e nem a mídia para investigarem. Havia censura na mídia e em todos esses. Isso foi a ditadura. E ele não diz nada. Então,
no caso do Lula, são delações premiadas de sujeitos que saem dóceis, são premiados para falar em Lula. O próprio Lula disse isso. Olha, vocês vão soltar o Palocci, basta ele dizer a senha, Lula. Não deu outra. Uma semana depois, o Palocci solto com mala com dinheirão. Então tudo isso vai criando uma desconfiança nas pessoas. E aí, em relação à justiça, em relação à Lava Jato, em relação aos casos do Lula, Triplex e Sítio de Atibaia, documentos sem assinatura, nenhum elemento, nenhuma prova cabal, material, concreta, por mínima que seja. Juízes, mesmo o TRF4, julgando por linhas de raciocínio, deduções e especulações. Já imaginou você num processo assim? É duro. E aí, né, você vítima de um processo kafkiano assim, é Kafka, pô. Enquanto que no caso do Bolsonaro, há extratos, há altos saques milionários, transações, conta bancária do suposto laranja, dos envolvidos, depósitos, transferências, né? Provas materiais, que não acharam nem quando invadiram lá de uma forma completamente autoritária e indevida o apartamento do Lula. Né? Moro, tantos abusos Moro causou. Abuso de poder, condução coercitiva, isso é ditadura. Foi uma ação ditatorial, escutas legais, vazamento para mídia. Ele diz que são processos públicos, mas ele vazou para mídia com fins eleitoreiros. Né? Fez isso no segundo turno, no primeiro, mesmo antes. Então a gente vai vendo, né? A gente vai sacando que é tudo escancarado. Mesma coisa com a Dilma, o golpe. O áudio do Jucá escancarou, uma comissão do Senado provou, o Moro admitiu do lado do conservaloide Vargas Llosa. Aliás, um comentário em relação a ele, estético literário, eu lembro da Hilda Hilst, tem no acervo da Hilda Hilst um comentário dela num dos livros do Vargas Llosa, falando, ele é péssimo narrador, ele não sabe narrar, péssima narrativa. Vargas Llosa contra a esquerda da América Latina. Você vê como eles são? Como é disputa, não é, na verdade, nada por um bem maior. Então isso vai minguando. Volto a dizer, a narrativa petista vai ganhando mais força diante disso tudo, diante desses procuradores, juízes e políticos. Bom, Aristóteles. Dou uma pausa no Maquiavel, Aristóteles. Como eu disse, não lembro se eu disse, mas acho que eu disse, na arte poética existe a conceituação dessa dicotomia, né, desses dois gêneros dramáticos, que é a tragédia e a comédia. A tragédia é a história de um homem, sobretudo um homem em específico, o protagonista e tal. Tão virtuoso, tão cheio de qualidades, cheio de virtudes, que prefere morrer do que viver sem honra. E a comédia, que aliás é a parte 2 da arte poética, que foi perdida, né? É um fato histórico, um dos grandes mistérios da antiguidade clássica, né? Por que foi perdida a segunda parte desse livro de Aristóteles, o que abriu brecha para aquele romance famoso que virou um filme ruim, apesar do Sean Connery, mas não é, o livro é melhor. O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que investiga e tal. E ele vai pela via de que, na verdade, a igreja, naquele momento da Idade Média, um dos velhos lá da igreja cega, inclusive, um Jorge, né, da Espanha, inspirado no Jorge de Luis Borges, né, que o Humberto Eco gostava, grande contista, meu contista preferido, argentino, que também era cego. Pegou o livro da comédia porque Jesus era sério, né? Deus é sério, o mistério da santidade é sério e tal.
E esse livro aqui, né, ele diz, tanto no filme, se eu não me engano, mas no livro, eu lembro do diálogo final do livro, é genial. Esse livro aqui, a igreja permitiu o carnaval, etc., e as liturgias do carnaval, onde a plebe se veste de diabo e tal, de Deus e de Jesus, para se divertirem, mas isso é passageiro e tal. Agora, este livro aqui é superficial. Agora, este livro aqui, de um dos maiores gênios da antiguidade, de sempre, que é Aristóteles, apesar de ser pagão, né, ter nascido antes de Cristo, ele intelectualiza a comédia a tal ponto que faz dela um grande poder. E a comédia, apesar disso, de ser perdida, se eu não me engano tem alguns trechos, mas se eu não me engano no finalzinho da tragédia ele adianta que falará da comédia, que é o oposto da tragédia. A comédia é a história, enquanto que a tragédia é a história de um homem tão virtuoso que prefere morrer a viver sem honra, a comédia é a história dos homens defeituosos, sem qualidades, cheios de defeitos e sem virtudes, não virtuosos. A Divina Comédia do Dante, na Itália, aí a comédia tem essa conotação clássica, mas tem também uma outra conotação. Ali do Dante, um pouco antes no finalzinho da Idade Média, do que se chama de Idade Média, um pouco já chegando na Renascença. Comédia porque tem um fim bom, que é o céu, tal, apesar do inferno e do purgatório, apesar dele passar por tudo isso, tem um fim feliz junto com Beatriz e o grande Deus, né? Um grande entendimento de Deus, a grande compreensão de tudo. Aliás, se eu não me engano, Dante, né, oficialmente é a comédia, né? Depois foi colocada a Divina Comédia. Bom, então é esse o conceito de tragédia e de comédia. Veja, Juca de Oliveira usa isso para falar do Lula no caso do Mensalão, né? Não, o Lula fala, não sei de nada, e por isso que ele seria cômico e não trágico. Porque se ele tivesse afastado o Dirceu, não sei mais quem, de fato o Dirceu depois acabou caindo, mas enfim, ele seria trágico, etc. O que é muito difícil também, ninguém nega que houve um mensalão, mas já foi julgado e tal, é uma página virada. Quem quer ficar falando em mensalão quer desviar o foco dos seus próprios corruptos, hein? Das suas próprias corrupções até, esses politiqueiros e tal. Mas o papel do presidente é complexo. A própria estrutura de Brasília, dos ministérios, aqueles prédios e tal, aquilo tudo muito grande, já prova que uma pessoa, como é que vai dar conta disso tudo e saber de tudo? Muito, também precisa ser considerado isso, o aspecto da corrupção passiva. Mas enfim. Antes de falar do Bolsonaro e de outros exemplos, mesmo a Dilma e o Lula, bem pouco, mas sobretudo Bolsonaro agora, eu vou dar um exemplo só para vocês compreenderem melhor esses dois conceitos, comédia e tragédia. As duas grandes tragédias por excelência, Sófocles e Hamlet, são boas da gente entender. Sófocles já ali, mais ou menos contemporâneo do Aristóteles. O que é o Édipo, né? E o Hamlet? O que é o Édipo? É um mito, há toda uma mitologia desse personagem, mas a peça do Sófocles é o seguinte. Chega um adivinho em Tebas, na cidade, e diz o seguinte, onde o Édipo é rei, e diz o seguinte: as pessoas estão morrendo, há uma peste na cidade que está fazendo as pessoas morrer, e essa peste é causada pelo seguinte: porque alguém matou o próprio pai e casou com a própria mãe. As pessoas ficam doidas. Você vê, anos e anos antes do moralismo cristão, estes assuntos incestuosos
de crime e tal, familiares, indecentes, já, entre aspas, já aturdiam os gregos e os pagãos, né? E Édipo, que é o rei, também se indigna e ordena imediatamente que procurem esse homem, até as últimas consequências. À medida que a peça vai seguindo, e isso não demora muito, ela é bastante rápida, pelo menos o texto que nos chegou, né, nós vamos vendo que a busca, a investigação vai vindo, ele descobre que aquela criança, aquele bebê órfão entre o pântano ou os rochedos, era ele. Aquele homem que ele cruzou e matou era o pai dele. E a mulher com quem ele está casado é a mãe dele, a Jocasta, né? A Globo fez uma novelinha disso. Mas enfim, todos vocês devem conhecer a história do Édipo. Depois o Freud vai estar o complexo de Édipo. Ou seja, à medida que a busca e a investigação vai seguindo, ele chega nele mesmo. Ele constata que ele é o homem que está causando a peste. Ele matou o próprio pai. Ele foi o órfão. Ele não sabe disso, quem ele é. A mulher dele é a mãe dele. E antes disso tudo tem a esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. Quem é o homem? Ela pergunta para o Édipo. Tem muito a ver com essa história da alienação do Édipo. Ela pergunta: qual que é o animal que na infância, no começo, anda engateando, depois quase no alvorecer do sol anda com 2 pernas e no final anda com 3, ao anoitecer, no final da vida. É o homem, né? E o Édipo acerta. 3 pernas porque é a bengala no final da vida, já idoso. Derrota a esfinge. Mas quando ele chega nele mesmo, o que ele faz? Aí é a escolha entre a tragédia ou a comédia. Numa das cenas mais arrepiantes de todo o teatro, ele fura os próprios olhos. Ou seja, ele prefere morrer do que viver sem honra. A maior parte dos nossos políticos não é assim. O Brasil não tem essa tradição. É interessante que agora eu acabei de me lembrar, um amigo meu, ator e diretor de teatro, me contou, já faz alguns meses, me levando de carro, que um político grego, não sei se era deputado, descobriu-se que a mulher dele, parece, tinha auxílio, moradia mesmo tendo casa própria e tal, e condições. E quando se descobriu isso, ele ficou com tanta vergonha que ele se demitiu, esse político. Nossos juízes não fazem isso, nossos políticos. Então vejam, 2018, mais de 2000 anos, milênios passaram e ainda há essa tradição da honra na Grécia, né? Interessante isso. Porque a Grécia mudou completamente, não é nem mais a sombra do que foi um dia o berço da civilização ocidental. Lembro do Godard dizendo: a Europa devia pagar, e os Estados Unidos e o Ocidente inteiro devia pagar toda a dívida da Grécia por tudo que ela nos fez, ela nos formou, ela é a nossa grande mãe. O Godard é ótimo. Grande cineasta francês. Recebeu um prêmio suíço, falou: não há cinema suíço, há cinema. E os Estados Unidos aprendeu, depois de vencer com Stalin, que melhor do que a qualidade é a quantidade. Por isso os blockbusters e a indústria cinematográfica, etc, etc, etc. Mas veja, interessante esse caso da honra. E se Édipo, por isso que ele é trágico, mas e se Édipo optasse pela comédia, o que seria? Como que seria isso? Seria completamente diferente. Diante deste clímax, quando ele chega na investigação,
na sua investigação de que ele é o buscado, se ele dissesse, não houve assassinato nenhum, ou então não foi aqui em Tebas, não foi por aqui, sabe, foi em outro lugar, vou em outro lugar, procure em outro lugar imediatamente, eu estou ordenando. Ou se ele dissesse, e também não é por isso que as pessoas estão morrendo, não é por causa dessa peste, ele seria o cômico. O não virtuoso, o defeituoso e tal, o cheio de defeitos, que prefere viver sem honra, viver mesmo sem honra a respeito da sua própria consciência. Esse é o cômico. No conceito aristotélico do gênero e tal. Hamlet é a mesma coisa. Hamlet é um jovem. Eu estudei muito Hamlet desde a pré-adolescência. Eu sempre li numa edição maravilhosa do Péricles da Silva Ramos, que o Sérgio... Qual é o nome daquele grande ator? Sérgio Ricardo. Enfim, depois eu procuro aí uma edição do Hamlet. É uma edição em versos, quando há versos mesmo. Essa tradução é maravilhosa. Gosto de tradução assim, não apenas prosa. Quando há verso porque Shakespeare fazia prosa e versos. Então ele respeita os diálogos e tal. Há personagens que falam mais em versos, outros em prosa, e às vezes os dois, mas o Péricles da Silva Ramos, assim como a Bárbara Eliodora, que era péssima crítica teatral, mas boa tradutora, parece, ela faz também assim. E outras belas traduções, a do Milor Fernandes, acho que também faz isso. Shakespeare, então o Hamlet, e eu estudei, como eu disse, eu estudei bastante. Hamlet teria em torno de 16 anos, mais ou menos, né? Ele estaria na faculdade, né, que ele estava fazendo, se eu não me engano, na Inglaterra. Ele volta e tal. Tanto que o Guildenstern e o Rosencrantz são colegas dele, se eu não me engano, da faculdade, não me engano, enfim, são mandados pelo tio Cláudio espionar ele. Mas o Hamlet é este homem, este jovem honrado, cheio de sonhos, bastante ingenuidade. Ele começa assim, assim como o Romeu, né, do Romeu e Julieta. E ele tem princípios humanistas e até morais, éticos e morais, muito fortes, a ponto dele começar a peça totalmente... é pior do que indignado. Ele está quebrado por dentro, com a conivência do reino, com a subida do tio, e como a mãe está meio indiferente, de pouco tempo depois do pai ter morrido. O pai morreu e ele não subiu ao trono, tem isso também. E aí piora essa questão dos princípios da honra do Hamlet quando aparece o fantasma do pai dele, conta tudo, que foi o tio que matou, e a mãe está casada com o tio, e a corte toda é conivente com isso. Então, esse antagonismo entre os princípios éticos e morais do Hamlet e a honra do Hamlet, com a gente baixa e corrupta de Elsinore, né, do castelo de Elsinore, na Dinamarca, é determinante na peça. Hamlet, ao contrário do Édipo, ele não é monolítico. Ele não é essa integridade sem nuance. Ele tem muita nuance. Aliás, é por isso que dizem que ele é um dos maiores personagens de sempre. Aliás, o Édipo também é. Mas o Hamlet tem esse pé na modernidade, justamente porque ele vai mudando, né, ao longo da peça. Embora a peça tenha... O T.S. Eliot tem um artigo ótimo falando que há vários defeitos na peça do Hamlet, porque há personagens que entram e depois somem, várias incongruências, mas o personagem em si, ele tem esse papel maior do que a própria peça, né? A peça tem vários defeitos porque é muito grande, e, enfim, tem momentos ótimos e outros nem tanto. Mas dentro da constelação shakespeariana e do Hamlet, o personagem ele tem essa
disposição maior do que até o próprio enredo. Embora ele vá se tornando cínico e tal, ele começa melancólico, até vestido de todo preto. Há um diálogo belíssimo com a mãe dele, onde ele diz sobre isso, né? E o tio Cláudio diz: ainda pendem nuvens sobre vós. E ele diz: não, essa roupa preta não é apenas por aparência, eu estou assim por dentro por causa do meu pai. Bom, e a mãe diz: não, mas as coisas acontecem, as pessoas morrem. Bom, então depois do diálogo com o fantasma e tal, isso abala muito ele e a sua impotência diante da vingança. Mas, enfim, eu não vou falar sobre o Hamlet, assim, é muito complexo, e todas as interpretações ao longo da história da sua impotência, o próprio Freud, o Goethe também interpretou isso, cada um de um jeito. Mas faço outro vídeo sobre isso. Mas o fato é que Hamlet é honrado, é virtuoso. Depois ele vai cometendo crimes, mentindo, mata o Polônio, quer matar o Laércio, quer matar o próprio tio, acaba matando o próprio tio no final da peça. Ou seja, ele se iguala a gente baixa e corrupta de Alcino. Mas, se por exemplo, mas essa é a sua tragédia, sua enorme tragédia. Mas se ele tivesse dito, por exemplo, não há nada de podre no reino da Dinamarca. Não, e esse fantasma está mentindo, não foi meu tio que matou meu pai. Não, a minha mãe também não é adúltera, nem conivente, nem incestuosa, nem o meu tio é incestuoso. Não há nada de podre no reino da Dinamarca, não. Meu pai não morreu, e esse nem é o fantasma do meu pai, também não existe fantasma, e não há mistérios maiores do que a nossa vã filosofia, enfim. Não, e Elsinore, a Dinamarca, o castelo de Elsinore é um paraíso, ele seria cômico. Ou, se ele se igualasse a esses todos e dissesse a mesma coisa, também seria cômico. Embora ele oscile entre uma coisa e outra, a quebra, a destruição dos seus princípios éticos e morais é muito trágico para ele como personagem. Tanto que nos seus monólogos ele se bate através do discurso da palavra, constantemente. Ele se mutila muito. Então, por que eu estou dizendo isso? Transferindo para o governo Bolsonaro, por exemplo, a gente poderia usar isso em vários governos. Se o Bolsonaro dissesse, por exemplo, não, eu faço parte do sistema corrupto, desigual, e não, o patrão não sofre no Brasil, é essa massa, a informalidade que sofre. O Brasil precisa de uma reforma tributária, uma reforma política, uma reforma agrária. Eu não vou criminalizar o movimento do sem terra, nem do sem teto. Esse país precisa dar teto, casa, comida, distribuição de riqueza. Eu estou há 30 anos no Congresso e fui expulso do Exército. Eu faço parte desse sistema corrupto, eu preciso distribuir riqueza, e eu não vou fazer, não vou ser serviçal dos ruralistas que querem lucrar por cima do meio ambiente dos índios. Não, os índios não querem ser como nós, não. Como eu disse antes, é mentira isso. Os índios merecem ter sua própria terra. A terra, eles são indissociáveis da terra, e não podemos lucrar por cima das demarcações. Não podemos sair do Acordo de Paris. Isso vai acabar com o nosso mercado interno e externo. Preciso tirar essa massa da informalidade, dar emprego, educação. E a educação, Paulo Freire é o nosso patrono mesmo. Há opiniões diferentes, mas não é preciso extirpar Paulo Freire coisa nenhuma. É preciso extirpar o anti-intelectualismo do Olavo de Carvalho e tal. O Brasil não é apenas evangélico nem cristão, há muitas, é multiforme, é múltiplo, é diverso. É preciso garantir a democracia para todos e o Estado laico, a defesa do Estado laico, que é o Estado que permite todas as religiões. E esse extremismo de direita e esse ultraneoliberalismo do Paulo Guedes vai fazer uma terra arrasada nos serviços públicos e de educação. É preciso melhorá-los do que destruí-los ou vendê-los ou sucateá-los. E a educação, é preciso valorizar o professor,
fazer com que ele fique numa escola só, pelo menos, e gaste a maior parte do seu tempo depois se aprimorando, seja premiado por isso, possa dar um nível excelente de educação, inclusive social, filosófica, humanista, crítica, não só técnica. E a técnica também, mas não só isso. Que mais? Eu minto, eu fui corrupto, e aí, mas não de uma forma escancarada, assim, como o Onyx às vezes é. Não, é de uma forma assim, que prefere morrer do que viver sem honra. E eu vou tirar esse Onyx, que é um matreiro corrupto, e mais esses 3 ou 4 ministros que também já estão investigados. E esse Moro, na verdade, ele é um oportunista, ele prendeu aquele que iria realmente me vencer, o meu adversário queria me vencer. E eu realmente fizemos fake news, tem que acabar com isso de fake news, vamos acabar com a fake news, com a manipulação com o Steve Bannon e tal, com essa articulação com a extrema-direita na América Latina e no resto do mundo. Não é isso que vai resolver o nosso povo. Eu não lembro se eu falei quando o Lula era amado que ele é o único capaz de encher tanto a Avenida Paulista quanto o Nordeste. É o único. Também entra aí no quesito do amor que Maquiavel dizia, ser amado. Bom, se Bolsonaro fizesse tudo isso, que mais? Enfim, não, homofobia, racismo, xenofobia e tal. Ou seja, se ele fizesse aquilo que o Chaplin faz no final do Ditador, no filme O Ditador, filme genial, ele faz justamente isso. Ele faz a figura do judeu e do Hitler. E no final, o discurso tão emocionante e genial, que vocês devem conhecer, se não conhecem é obrigatório, vão, corram, tem aí pelo YouTube. É um discurso humanista, pacifista, que subverte toda a trajetória do personagem, e o próprio Hitler real, subverte. Não sei se conscientemente ou inconscientemente, ou se tamanha era a genialidade do Chaplin, para nos fazer rir e chorar, né? Às vezes ao mesmo tempo, que isso era orgânico nele. Não sei se conscientemente ou inconscientemente, ou dada a sua genialidade, ele era orgânico nele o fato de que ele usou a comédia e a tragédia aristotélica, né? Em 2 tempos, em 2 momentos. Então o sub-Hitler, Bolsonaro, né, faria isso. Se ele fizesse tudo isso, ele seria trágico. Não, esse chanceler é absurdo, Olavete, não, as mudanças climáticas estão impactando o país, estão impactando o mundo, são importantes. É preciso pensar num desenvolvimento sustentável. É a vida do planeta que está em jogo, mais do que dinheiro. Esse chanceler absurdo, Araújo, ele é completamente anacrônico, é um anacronismo que o Brasil já superou, não precisa. O próprio Olavo de Carvalho é um desescolarizado. Não é isso que eu quero para a juventude do Brasil, eu quero inteligência. Esse ministro da Deseducação, ele é um serviçal de militares, o Brasil não é um quartel, nem uma igreja, e serviçal de mega empresários. Ele seria trágico. Mas como ele, não, é isso mesmo, e é isso que vai dar certo, e é isso. Porém, se eu afundar, como ele disse semanas atrás, é o país inteiro que vai junto. Uma ova. Quer dizer, ele já sabe, né? Já está afundando. Há uma derrocada total desse mito, entre aspas. Nunca foi mito. Não tem o estofo que, por exemplo, o Lula tem para ser mito. E seja lá o que aconteceu com o Lula, ele é moralmente superior do que todos esses corruptores e do que os seus adversários, matreiros, assim como aconteceu com a Dilma. Então você veja que o Lula sempre indo até o fim, por todos os trâmites
legais e democráticos querendo provar sua inocência. Até essa polêmica da prisão domiciliar, ele preferindo provar a inocência do que ter prisão domiciliar. E a Dilma também no impeachment, e há 2 filmes importantes, o Processo, e vai sair um agora excelentíssimo, né, que mostram bem isso. A figura, o olhar cinematográfico das documentaristas é bem nesse sentido. A Dilma lotada de cupins e abutres que a rodeiam no Congresso e fora também, setores financhistas, banqueiros, etc. Querendo ir até o fim, provar sua inocência, como de fato foi provado. Aí veio a questão da honra e tal. Embora os petistas acabaram se esquecendo disso aqui. Em nome da legalidade das instituições, acreditando na justiça. Mas aí, porque é preciso desobediência civil mesmo, diante desse judiciário, e o Lula preso justamente. Tem até um amigo que fala, era preciso sequestrar algum embaixador em troca do preso político Lula, como se fazia a luta armada fazia. Sei. Mas aí, se Bolsonaro fizesse tudo isso, seria trágico. Mas como ele se mantém firme e ainda acha que é isso, rumo à tragédia, né, para fazer uma brincadeira, não há outro modo de tratá-lo, senão como um não virtuoso, cheio de defeitos e lotado de defeituosos. Ou seja, uma outra forma de falar em Jair Bolsonaro, senão da forma cômica. Ainda que ele nos traga muitas tragédias, porque o Brasil merece um rumo de construção, de inspiração socialista, que eu só vejo, e de um rumo social-democrata de estado de bem-estar social, pelo menos. Para a gente pensar depois numa socialização da vida do povo brasileiro e de nós. Então, uma outra forma de tratar. E se ele tivesse feito isso, ele inscreveria seu próprio nome na história do Brasil. E não faria como, na verdade, na esteira do doido do Jânio Quadros e do aventureiro desastroso Fernando Collor. No início dos anos 90 e Jânio Quadros no começo dos anos 60. Então, a comédia de Jair Bolsonaro, apesar de nos trazer muitas